pai arrasta sua filha para ser vendida como gado, alegando que ela é surda. O duque que a compra não sabe que o silêncio esconde um dom extraordinário até que seja tarde demais. Bem-vindos de volta, minha família e amigos maravilhosos. Se você está gostando desta história, não se esqueça de se inscrever e deixar um comentário. O ar fresco do outono pairava com o cheiro de folhas úmidas. A pequena vila de Ashford, aninhada nas colinas da Inglaterra vitoriana, agitava-se com o mercado. Lord Henry Ashford, Duque de Ashford, não tinha interesse nos eventos do dia. Ele preferia a paz de sua vasta propriedade. Vestido com um longo casaco escuro, Henry observava a cena. Seu rosto era impassível. Ele participava do leilão por hábito, esperado como duque, mas raramente se envolvia. Sua riqueza e título faziam dele um homem à parte. O som de cavalos e gado enchia o ar enquanto Henry caminhava em direção ao curral. Ele mal olhava para os animais, seus pensamentos distantes. Mas então algo chamou sua atenção. Na borda do leilão, atrás de um grupo de gado, estava uma garota. Jovem, não mais que 16 anos, com longos cabelos castanhos emaranhados e o rosto escondido sob um xale sujo. Seu vestido estava esfarrapado e seus pés descalços calejados. A garota não chorava nem implorava por atenção. Ela permanecia imóvel, a cabeça ligeiramente inclinada, os olhos baixos, resignada ao seu destino. O olhar de Henry demorou-se nela. Havia algo estranho em sua quietude. Em meio ao caos, ela era uma ilha de calma. Sua falta de movimento tinha uma força silenciosa que chamou a atenção de Henry. Uma voz alta interrompeu seus pensamentos. Esta aqui, uma égua fina e uma garota inútil para levar junto. O homem bêbado ao lado dela acenava com uma garrafa, segurando uma corda amarrada ao pulso da garota. Peguei essa da minha primeira mulher. Ela não fala, não ouve, nada. Só fica lá como uma boneca, mas limpa e cozinha. Levem-na, barato. A multidão riu. Henry sentiu um nó no peito. A crueldade era familiar, mas agora parecia particularmente terrível. Essa garota estava sendo vendida como gado, sua vida reduzida a insultos. O insulto à dignidade dela queimava em Henry. Ele fez menção de se virar, mas o olhar da garota o prendeu. Seus olhos se fixaram nos dele com uma intensidade calma. Sem desespero, sem súplica. Apenas um olhar firme. Havia algo em seus olhos que espelhava o isolamento dele. Henry congelou, incapaz de desviar o olhar. O escrutínio silencioso dela parecia um convite ou um desafio. Havia um entendimento mútuo entre duas almas invisíveis. O homem bêbado tropeçou em direção a ele. Quer o cavalo? Leve a garota também, pelo mesmo preço. O instinto de Henry gritava para ir embora, mas algo nele mudou. Seu coração, fechado por tanto tempo, abriu-se. O homem riu. Você está comprando gado ou começando um novo empreendimento? A multidão zombou. Henry olhou para o homem, endurecendo a expressão. Eu levo os dois, disse Henry firme. A multidão silenciou. O homem sorriu. Você é louco, mas tem o dinheiro. Leve-a. Henry pagou e pegou a corda. Ele olhou para Clara, que não se moveu. Gentilmente desamarrou a corda e a jogou de volta. Clara estremeceu, mas não recuou. Deu um passo hesitante à frente. Henry gesticulou para que o seguisse. Ela o fez silenciosamente, graciosa. Não falou, não pediu nada. Apenas seguiu, olhando para o chão. Henry sentia o peso da presença dela. Quando chegaram à carruagem, ela parou e esperou. Sem uma palavra, Henry abriu a porta. Ela entrou, encolhendo-se no canto. Henry fechou a porta, e seus dedos roçaram na manga dele. Um leve puxão no casaco o fez olhar para baixo. Os dedos de Clara tocaram sua manga por um momento, como se ela quisesse alcançar algo, mas hesitou. Henry sentiu o peso da confiança dela. Ela o escolhera. Naquele momento, Henry Ashford entendeu que sua vida nunca mais seria a mesma. A carruagem ganhou vida rumo a Ashford Manor. Clara sentou-se enrolada no cobertor, olhando pela janela. Henry não falou com ela, encontrando conforto no silêncio pela primeira vez em anos. Seus pensamentos estavam na conexão silenciosa que compartilharam. Clara o vira, o entendera sem uma palavra. Henry sentiu uma esperança há muito perdida.
A garota silenciosa poderia ensiná-lo mais do que ele imaginava. A vida do Duque, marcada pela quietude, tornara-se um mundo de mudanças profundas. A vasta Ashford Manor estendia-se diante de Clara. Ao passarem pelos portões, ela viu a silhueta imponente da mansão e os jardins. Era um mundo de riqueza e grandeza, muito diferente do que ela conhecia. Dentro, Clara foi levada a um quarto no segundo andar. Os servos a olhavam com curiosidade e pena, mas Clara não vacilou. Havia uma dignidade silenciosa nela. O quarto era grande, com janelas altas com vista para os jardins. A cama era rica em sedas, mas Clara não correu para o conforto. Ela ficou parada, observando tudo com a mesma precisão que usava para estudar o mundo lá fora. Parecia pertencer ali, apesar da estranheza. Henry observava da porta. Ele dera ordens para deixá-la sozinha, mas a curiosidade o impelia. Ele vira a resiliência dela no leilão. Agora, nesta vasta casa sempre vazia, o silêncio de Clara parecia preencher os quartos de maneiras inesperadas. A vida de Henry sempre fora solitária, isolada por seu título e riqueza. Ele nunca esperara que alguém preenchesse esse vazio. Ele a comprara por pena, mas agora se perguntava o que trouxera para sua vida. Clara não pedira por isso, mas parecia inteira. Ela virou-se para a janela, olhando o jardim. Não olhou para Henry, mas ele sentia que ela sabia que ele estava lá. Ele foi atraído pelo silêncio dela. A garota vendida como gado encontrou um lugar nesta casa sem dizer uma palavra. Havia poder nesse silêncio. Depois de um longo tempo, Clara virou-se lentamente, seus olhos encontrando os de Henry. Um entendimento silencioso passou entre eles. Henry pigarreou e entrou. "Espero que encontre tudo do seu agrado aqui", disse ele gentilmente. Ele percebeu que oferecia mais que conforto. Oferecia uma vida. Clara caminhou até a mesa, pegou uma pena e escreveu lentamente. Ela virou o pergaminho para ele. As palavras eram simples. "Obrigada." Henry foi pego de surpresa. Ela agradecera com o ato silencioso de escrever. "De nada", disse ele. Ele sentiu um vislumbre de compreensão. Ela não era apenas silenciosa, comunicava-se à sua maneira. Henry percebeu que Clara era mais do que uma garota precisando de caridade. Ela entendia o mundo de uma forma que ele nunca considerara. Seu silêncio era mais alto que palavras. À medida que Clara se acomodava, Henry notava detalhes sutis. Ela sentia mudanças no tempo ou na luz. Uma noite, ela se levantou e foi à janela. Momentos depois, o céu escureceu e o vento soprou. Clara soubera da mudança muito antes de acontecer. Henry percebeu que o silêncio de Clara não era apenas falta de som. Era uma forma de consciência que ele não conseguia compreender. Ela não era surda nem muda da maneira convencional. Ela ouvia e entendia coisas que Henry não conseguia imaginar. A cada dia, o silêncio misterioso de Clara tornava-se um enigma que atraía Henry. Ela não era uma vítima. Era algo complexo que mudaria a vida dele. A garota quieta já começara a falar, mas não com palavras, e Henry sentia sua presença claramente. Os primeiros dias foram quietos, quase demais. Henry estava acostumado à solidão, mas isso era diferente. Era uma quietude profunda que envolvia a propriedade. Clara não falava, não pedia, não buscava a atenção. Henry sentia a ausência de palavras dela profundamente. Ele a observava de longe. Ela se movia com graça fluida, sem pressa. Mas não eram seus movimentos que prendiam a atenção de Henry, mas sua conexão com os animais. Seus estábulos abrigavam cavalos premiados. Henry orgulhava-se de sua habilidade com eles, mas as interações de Clara começaram a intrigá-lo. Ele a encontrava escovando os cavalos, que a olhavam com confiança. Uma manhã, ele a viu com uma égua arisca, agora calma sob o toque dela. Havia uma energia inconfundível. A égua parecia responder a algo que Clara comunicava. Clara não falava, mas a comunicação era inegável. Henry ficou fascinado. Os cavalos a entendiam tanto quanto ela os entendia. Mais tarde, Henry a encontrou no estábulo novamente. "Clara", começou ele, cauteloso. "Você sempre foi tão conectada com os animais?" Ela pausou. Depois colocou a mão no flanco do cavalo. A égua se aproximou, descansando a cabeça no ombro dela.
Henry assistiu, sem palavras. Clara respondera com ação, mostrando seu vínculo silencioso. Ela não precisava de palavras para se comunicar com eles, assim como não precisava delas com ele. A compreensão o atingiu. Ela escolhera não falar. O pensamento persistiu. As habilidades de Clara eram únicas. Ela entendia os animais de uma forma que transcendia o som. Nos dias seguintes, a curiosidade de Henry aumentou. Ele notou como ela reagia ao mundo, sentindo coisas antes de acontecerem. Uma tarde, enquanto Henry trabalhava na biblioteca, Clara entrou sem bater. Ela foi até a janela e ficou ao lado dele, olhando a chuva. O silêncio era pacífico. Henry olhou para o rosto calmo dela. Ele sempre fora um homem de palavras, mas Clara comunicava algo mais profundo. Sem pensar, Henry tocou a mesa. Clara olhou para a mão dele e seus olhos se encontraram. Não havia necessidade de palavras. Era um entendimento silencioso. Ela sabia os pensamentos dele antes que ele os dissesse. Henry recuou, percebendo que Clara não apenas vivia em silêncio. Ela aprendera a ouvir de maneiras que ninguém mais ouvira. Ela entendia o mundo, os animais, os ritmos ocultos. Henry começou a prestar mais atenção. Ele via como ela intuía as necessidades dos cavalos e como se movia em harmonia com as plantas no jardim. Ele não conseguia afastar a sensação de que o silêncio de Clara era uma forma de comunicação em si. Havia um mistério nela que o intrigava e inquietava. Ele nunca acreditara no inexplicável, mas a conexão de Clara com o mundo o fazia questionar tudo. O silêncio dela, antes uma barreira, agora o atraía. Era uma linguagem que transcendia palavras. Henry sentia-se impotente, atraído pelo enigma que era Clara. Ele se via esperando pelo próximo momento em que ela revelaria outra camada de seu mistério. E embora nunca tivesse acreditado em destino, não podia deixar de se perguntar se havia algo mais no encontro deles. O céu da tarde escureceu. Nuvens pesadas se formaram. O vento mudou, trazendo o cheiro de chuva. Uma mudança sutil que não passaria despercebida por Clara. Dentro da mansão, Henry trabalhava em seu escritório. Ele sentiu uma inquietação estranha, mas tentou ignorar. Então, Clara apareceu na porta, os olhos arregalados, tensa. Ela olhava para o céu escuro. Henry, distraído, não respondeu de imediato. Clara entrou na sala com urgência sutil. Ela se aproximou e puxou a manga do casaco dele. "Clara?" perguntou Henry. Ela nunca parecera tão perturbada. Clara não respondeu, mas puxou a manga dele novamente e apontou para a janela, para as colinas distantes. Seu olhar era de profunda preocupação. "O que é?" perguntou Henry. "O que você vê?" Ela não falou, mas a intensidade do olhar aumentou. Henry olhou para o horizonte. O vento aumentara, as árvores balançavam. "É apenas uma tempestade, Clara", disse ele, voltando aos papéis. Mas Clara insistiu, puxando-o novamente. Ela apontou para as colinas, tremendo. Henry sentiu uma onda de desconforto. Contra seu julgamento, foi até a janela. As nuvens giravam de forma antinatural. O ar parecia carregado. Henry abriu a janela. Um trovão distante soou, seguido por um estalo agudo. Um raio cortou o céu, atingindo uma árvore na propriedade. Henry prendeu a respiração. Clara não vacilou. Parecia saber que viria. "Clara", sussurrou Henry. "Você sabia. Você sentiu, não foi?" Clara não respondeu. Seu silêncio falava claramente. Ela soubera muito antes de qualquer sinal visível. Henry ficou congelado, observando o fogo consumir a árvore. Clara permanecia calma. A compreensão atingiu Henry como uma onda fria. Clara não apenas via a tempestade, ela a ouvia, sentia de maneiras além da compreensão dele. Ela ouvia as vibrações da terra, os shifts sutis no ar. Ela sentira a tempestade muito antes da primeira nuvem. Henry tentou processar. Clara estava conectada ao mundo de uma forma única. "Clara", murmurou ele, "o que é você?" Ela não respondeu, apenas observou a tempestade. Não havia medo em seus olhos, apenas certeza. O vento uivava, mas Clara permanecia imóvel e calma. Ela o avisara sem uma palavra. Henry respirou fundo. Clara não era apenas uma garota silenciosa. Ela era extraordinária, com um dom que ele ainda não entendia.
Enquanto a tempestade rugia, Henry sentiu uma mudança dentro de si. O silêncio de Clara não era uma barreira, mas uma ponte. Ele sentiu algo profundo agitar-se nele. Admiração e maravilha. Clara era um mistério, uma força da natureza. E Henry sabia que isso era apenas o começo. A vila de Ashford era um lugar de tradição e suspeita. Clara, em seu silêncio, sempre fora uma estranha. Os sussurros começaram pequenos, mas logo cresceram. A conexão de Clara com os animais e sua capacidade de prever o tempo tornaram-se foco de medo. Diziam que ela podia acalmar cavalos selvagens com um toque e prever tempestades apenas olhando para o céu. Henry inicialmente ignorou, mas os moradores viam isso como antinatural. Chamavam-na de bruxa, aberração. O medo se espalhou. Uma noite, Henry ouviu uma comoção. Uma multidão se reunira nos portões da mansão, rostos torcidos de raiva. Henry temia esse momento. Ele desceu as escadas. O mordomo, Sr. Gibbons, disse: "Eles exigem que a senhorita Clara seja removida. Dizem que ela é uma bruxa, que trouxe infortúnio." Henry sentiu o maxilar endurecer. Ele sabia que os dons de Clara eram extraordinários, não uma maldição. Ele abriu a porta para enfrentar a multidão. "Sou o Duque de Ashford. Qual o significado disto?" Um fazendeiro, Sr. Withers, falou. "Ouvimos coisas estranhas. Animais agindo fora do normal, colheitas falhando. Acreditamos que a garota é responsável." Henry retrucou. "O que vocês a acusam?" "Ela é uma bruxa", gritou alguém. Henry declarou. "Clara não é bruxa. Ela tem dons raros que vocês não entendem. Ela não fez mal a ninguém." A multidão hesitou, mas o medo estava enraizado. Henry continuou. "Ela cura animais, entende o mundo de forma única. Se a ameaçarem, ameaçam a mim." Houve um silêncio tenso. Sr. Withers disse amargamente: "Veremos quanto tempo sua proteção dura. Se a vila continuar sofrendo, não seremos tão gentis." A multidão dispersou. Henry observou, punhos cerrados. Ele não deixaria Clara ir. Ele voltou para a mansão. Clara assistia da janela. Ela entendia o medo e a rejeição. Henry decidiu protegê-la a qualquer custo. Clara era mais do que eles pensavam, e Henry a protegeria. A vila de Ashford seguia rotinas previsíveis até que tudo mudou. O jovem Thomas Weaver adoeceu com uma febre inexplicável. O médico não encontrou causa. À medida que a condição piorava, sussurros sobre Clara se espalhavam. Diziam que ela podia curar com um toque. Desesperados, os pais de Thomas foram à mansão do Duque. Clara estava no jardim quando chegaram. Ela não esperava por eles, mas sentiu um entendimento inexplicável. A Sra. Weaver implorou. "Por favor, senhorita Clara, ajude-o." Clara assentiu silenciosamente e caminhou para a casa. Henry observou, o coração apertado. Clara entrou sem olhar para trás. Ele nunca a vira curar um humano. Dentro, Clara aproximou-se da cama de Thomas com calma. O menino ardia em febre. Sem uma palavra, Clara colocou as mãos na testa dele, sentindo o calor. Ela fechou os olhos, traçando as linhas do corpo dele, buscando o desequilíbrio. Depois, preparou uma mistura de ervas com movimentos precisos. Ela deu o copo à mãe e olhou nos olhos dela. "Confie em mim." A Sra. Weaver deu o remédio. Clara segurou o rosto do menino, sussurrando algo inaudível. O toque dela o acalmou. Horas se passaram. Henry assistia maravilhado. Ao amanhecer, a febre de Thomas cedeu. A Sra. Weaver chorou de gratidão. "Você o salvou." Clara sorriu serenamente. A cura não era para ela. Era o que ela deveria fazer. A notícia se espalhou. Clara tornou-se conhecida como a curandeira. Alguns a reverenciavam, outros a temiam ainda mais, acusando-a de magia. Henry ficou ainda mais cativado. Ele via a confiança quieta dela. Ela curara Thomas e abrira os olhos de Henry para a profundidade de seu conhecimento. Suas habilidades eram instintivas. Henry percebeu que Clara mudara a estrutura de sua vida. O vínculo entre eles aprofundou-se através do entendimento silencioso. Clara não era apenas uma garota com um dom. Era alguém que mudara a vida dele.
Henry sentiu-se atraído por ela de maneiras inexplicáveis. A propriedade de Ashford Manor sempre fora uma fortaleza de isolamento para Henry. Ele encontrava consolo na solidão e na ordem. Mas agora, o silêncio parecia diferente. Henry construíra muros para se proteger da vulnerabilidade. Clara, com seu silêncio gracioso, entrou em seu mundo como uma tempestade silenciosa, perturbando a ordem. Henry não conseguia voltar atrás. O que começou como caridade tornou-se profundo. Clara mostrou a ele um mundo onde o entendimento transcendia palavras. O silêncio dela era uma ponte que conectava suas almas. Henry percebeu o quanto se importava com ela, não pela beleza, mas pela alma. Ela ouvia sem julgamento. Clara rachou a fachada de controle dele, abrindo uma porta para uma vida de conexão e amor. No entanto, Henry sentia inquietação. Os muros ainda estavam lá. Clara não era do mundo dele. Ela não tinha título nem riqueza. Era uma estranha. O mundo nunca aceitaria alguém como Clara como sua igual. Amar Clara era arriscar tudo: reputação, título, posição. Ele sabia das consequências. Seu dever como duque pesava sobre ele. Como conciliar seus sentimentos com suas responsabilidades? Henry andava de um lado para o outro, sentindo-se fora de controle. Clara mostrara a ele que havia mais na vida do que tradição. Mas poderia ele virar as costas para tudo o que fora ensinado a valorizar? O pensamento o aterrorizava e emocionava. Ele questionava as fundações de sua existência. Henry sabia que não podia mais ignorar a verdade. Ele amava Clara. Amava a forma como ela abriu seus olhos. Mas a questão permanecia. Poderia ele amá-la em um mundo que proibia tal amor? Henry estava dividido entre o dever e o mundo de Clara. Ao pôr do sol, ele percebeu que não podia mais viver em silêncio ou se esconder. A escolha era clara: permanecer no mundo que conhecia ou entrar no desconhecido guiado pelo amor. Clara já o mudara. Não havia volta. A vida de Henry tornara-se uma jornada de autodescoberta. Os dias se fundiam. A conexão não dita entre eles aprofundou-se. O silêncio de Clara tornara-se uma linguagem que Henry aprendera a entender. Ele ansiava que ela falasse, revelasse mais. Uma noite após o jantar, Henry sentiu uma urgência. Clara estava na janela, tensa, como se algo estivesse prestes a acontecer. Henry aproximou-se. Clara! Sua voz era um sussurro. Ela virou a cabeça, o olhar firme. Clara abriu a boca. Eu consigo ouvir seu coração. As palavras eram suaves, um sussurro frágil. A simplicidade e profundidade atingiram Henry. Ele não conseguia respirar. Clara falara. Não uma confissão de amor, mas algo mais íntimo. Eu não entendo, sussurrou Henry. Como? Clara aproximou-se e colocou a mão no peito dele, sobre o coração. Em um gesto simples, Henry entendeu. Ela sempre o ouvira com a alma. Conhecia sua dor e alegria sem palavras. O vínculo deles transcendia a linguagem. Clara o ouvira quando ninguém mais ouviu. Ela vira através de sua fachada. Henry tocou o pulso dela. Você sempre me ouviu, disse ele suavemente. Clara assentiu. Eles sabiam a verdade. A conexão deles era profunda. O coração de Henry batia mais forte com a compreensão de que seu amor por Clara era permanente. Ela ensinara a ele uma nova forma de amar. O entendimento podia ser sentido, não apenas falado. Não sei o que dizer, confessou Henry. Mas sei que me importo com você, Clara, mais do que pensei ser possível. Clara sorriu, um sorriso de entendimento compartilhado. Pela primeira vez, Henry sentiu-se verdadeiramente visto. Os muros desmoronaram. No lugar deles, algo profundo. Um amor que não precisava de palavras. Henry percebeu que seu coração encontrara seu lar, não na mansão ou nos títulos, mas no vínculo silencioso com a garota que sempre ouvira seu coração. O tempo passava suavemente em Ashford Manor. Clara tornara-se parte integral da vida de Henry. Os moradores da vila passaram a aceitá-la, transformando o medo em respeito pelos dons dela. Clara era vista como uma curandeira, uma força da natureza. O vínculo entre ela e Henry aprofundou-se. O amor deles crescia nos espaços entre as palavras.
Clara curara a solidão de Henry, mostrando a ele que as conexões mais importantes não podiam ser vistas. Juntos na varanda ao pôr do sol, Henry sentia uma paz inédita. A propriedade tornara-se um lar verdadeiro. Clara estava ao lado dele, serena. O primeiro beijo fora hesitante, mas agora não havia necessidade de palavras. A vida deles entrou num ritmo suave. Clara cuidava dos animais e doentes. Henry passava mais tempo com ela. Eles compartilhavam prazeres simples. Clara ensinara a ele a estar presente no momento e a ouvir o silêncio. A vila aceitara Clara. Ela era uma protetora silenciosa. Henry também abrira seu coração para ela. Ela se tornara sua parceira e confidente. A conexão deles era duradoura, inquebrável por tradição ou julgamento. A vida que construíram era mais do que Henry sonhara. Não havia espetáculo, apenas um amor profundo e quieto. "Você pensa no futuro?" perguntou Henry. Clara sorriu e segurou a mão dele. Henry sabia a resposta. O futuro deles era construído na confiança e no amor compartilhado no silêncio. A vila vira quem Clara realmente era. Juntos, Henry e Clara construíram uma vida significativa, unicamente deles. Uma vida onde as conexões mais profundas eram forjadas no silêncio, e o amor não era definido por palavras, mas pelo entendimento. E enquanto o sol se punha, eles sabiam que o vínculo silencioso entre eles duraria para sempre. O amor verdadeiro fala em silêncio.